Vamos ler um texto muito precioso. Diz aí a Bíblia. Hebreus 12, versículo 4. Então você presta atenção aí na palavra. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, dizendo assim: Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Observa que a Bíblia em Hebreus, ele cita lá Provérbios capítulo 3, que fala exatamente isso aqui. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaie quando por ele é reprovado, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os pais carnais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, portanto, produz fruto específico aos que têm sido por ela exercitados, o fruto da justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos mancos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse aqui é o pequeno texto que fala da disciplina e de Deus como nosso Pai. Qual criança não grita, está doendo quando apanha? Eu não sei vocês, mas eu apanhei bastante quando era criança. Vocês apanharam? Tem uma aqui que já precisa ser curada. Misericórdia, quanto apanhou? Como? E quem mais apanhou bastante aí? Vamos ver, erga a mão aí. Ela apanhou bastante, apanhou bastante. Oh, apanhou e dá risada. Apanhou. Apanharam? Olha lá, ó. O Fernando anda batendo muito no piai aí. Pois é. Que coisa, né? A gente apoia bastante. Porém, com toda a limitação que os nossos pais tinham, e apresentava talvez cuidado pela gente, a seu jeito de ensinar, o seu jeito de fazer as coisas. Hoje andam tudo frouxo. Não sei que vai dar isso, mas anda todo mundo muito frouxo. Né, Fabi? Acontece. Eu lembro um fato, eu lembro que era muito visível. Eu nunca esqueço, sempre conto. Toda igreja que eu passei já escutou isso. Mas eu já perdoei minha mãe, tá? Fica tranquilo, tá? Minha mãe é abençoadinha, tá tudo certo entre nós. Não tem nada de errado. Eu era criança, devia ter uns 7 anos.
Eu estava lá fora e tinha um vizinho, toda vez que a mãe dele chamava ele, lembro até hoje o nome dela, era Cláudio. Ela dizia: Cláudio, vem almoçar. Aí ele dizia assim: o que é que tem para comer hoje? Aí ela dizia o cardápio: frango frito, arroz, feijão, salada. Estou indo. Um dia, eu estava lá, minha mãe me chamou também naquele mesmo horário, calhou de bater aquele mesmo horário. Fábio, vem almoçar. Aí eu olhei lá para dentro e falei assim: o que é que tem para comer hoje? Eu acho que minha mãe achou estranho assim, a pergunta, né? Não, vem aqui que eu vou te mostrar. Eu não lembro da pessoa da minha mãe naquele dia. Eu lembro de um vulto. Aquele vulto, simplesmente quando eu entrei pela porta da sala, assim, lá em Londrina, eu vi um vulto assim, ó. Eu acho que pegou eu assim pelas camisas ou pelo pescoço. Só vi assim, de repente eu comecei a ver estrelas. Eu vi as Três Marias, eu vi a Miltaca, eu vi Vênus, vi o Sol. Depois eu fui me dar conta do que tinha acontecido na minha bunda. Vocês não queiram saber como que eu apanhei naquele dia. Faz isso hoje para vocês verem, vocês vão parar na cadeia. Mas olha, gente, pensa nas criaturas abençoadas que nós saímos. As minhas filhas até hoje, elas desde criancinha, né? A gente fazia muita visita. Nas visitas que a gente fazia, algumas vezes aconteceu de elas sentar na mesa e o que a pessoa que a gente foi visitar colocou na mesa e elas não comiam, né? E a gente passou alguns carões com essas coisas. Até que um dia a gente chegou em casa e conversamos sério com ela, muito sério, assim. Mas não foi assim como minha mãe fez comigo, mas foi mais brando. E a gente falou: tudo que colocar na mesa, vocês vão comer, nem que seja um pouquinho, sempre. Desde que a gente percebeu a situação. Graças a Deus, até hoje é assim, elas nunca, a gente só recebeu elogio com elas até hoje, porque realmente elas aprenderam a lição e sempre comeram de tudo, desde casa. A gente só dava um avisinho assim, e assim foram sendo as coisas, né, acontecendo, e que a gente vai crescendo depois, a gente agradece para aquilo que aconteceu. A nossa tendência é interpretar assim, toda a dor, todo o perrengue, às vezes como um abandono de Deus para as nossas vidas. É muito comum assim os crentes assim mais, talvez inexperientes, ou aquele muito experiente, porque tem 8 ou 80, né? Aquele que é pouco experiente, está começando agora, e aqueles que já esqueceu tudo, que tem que, como a gente estudou hoje pela manhã, tem que fazer um memorial da relembrança, que nem Jacó fez, para lembrar as coisas elementares. E a gente interpreta assim como dor, como castigo às vezes, né? Mas aqui Hebreus capítulo 12, a gente lê na Bíblia que aquilo apresenta uma perspectiva muito diferente. Porque a Bíblia está dizendo que nem toda dor é castigo. Porque muitas vezes ela é disciplina, e a disciplina de Deus não é vingança, mas ela é o amor dele em ação. E aqui na Bíblia, ela dirige as palavras para aqueles cristãos que enfrentavam perseguições, dificuldades muitas vezes. Alguns cristãos estavam desanimados, pensando que Deus os havia abandonado, porque eles estavam mesmo levando açoites, sofrendo pela sua fé, não é? Mas na verdade a Bíblia estava dizendo que em muitas daquelas ocasiões Deus os estava tratando como filhos. E assim também é conosco.
Todo homem e mulher de Deus que deseja ter uma carreira de fé bem construída, precisa aprender, sim, a interpretar sempre corretamente a disciplina de Deus para a sua vida e para a minha vida. Às vezes você vai dizer, está doendo, Senhor, está doendo, né? Às vezes você vai ver mesmo estrelas, você vai ver mesmo a constelação, às vezes. Você fala, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Já se perguntou assim? Sim ou não? Às vezes você pergunta, oh Deus, aquele lá sonega, aquele lá rouba, aquele vai estar tão bem, está andando de carrão, está construindo e reformando a casa, e eu, Senhor, devolvo o dízimo, está tudo certo, o que está acontecendo comigo? E às vezes acontece de Deus estar tratando com a gente, em muitos aspectos da nossa vida, não é? Então, uma coisa que Hebreus aqui ensina para a gente, no versos 5 e 6, é que pessoas como nós, que amadurecem, entende que a disciplina, ela revela a paternidade de Deus. Vamos ler aqui, vamos voltar lá, agora eu vou ler só os 5 e 6, diz assim: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não menospreze a correção que veio do Senhor, nem desmaie quando por eles é aprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Tem uma enorme diferença, né, entre punição e disciplina. Punição é por algo de errado que as consequências nos trazem. Já a disciplina é importante. Da mesma forma que eu falei para vocês do exagero da minha mãe, talvez até foi um pouco exagerado, mas até não lembro mais de nada, de dor. E tantas outras coisas. Por exemplo, lá no Júlio para Jesus, tinha um senhor lá, é muito interessante o que ele me contou. A filha ia casar e ele disse assim, eu falei, onde ela vai morar? Ele disse, ela vai morar numa casa que eu tenho lá. Eu falei, ainda bem que ela já casou, não precisa pagar nada, né? Aí ele falou assim, não, ela vai pagar sim. Ela vai pagar o aluguel para mim. Eu falei, é? Ele falou, ela vai pagar o aluguel para mim, mas eu não contei para ela o seguinte, todo o dinheiro do aluguel que ela me pagar, será juntado para que em determinado tempo, ela seja toda restituída e para comprar a casa própria dela. Olha que coisa interessante, porque às vezes você larga, se você dá, ao invés de economizar, gasta à toa, e não faz o que precisa fazer, não é verdade? Isso é uma disciplina. E será que Deus não faz coisas assim com a gente? Pensa aí. Eu acho que faz, né? A punição, por outro lado, ela olha para o passado e procura retribuir o erro. É que nem o pecado, né? O salário do pecado é a morte. O salário do erro é a punição. Mas a disciplina, ela olha para a restauração, para o futuro. É diferente, né? Eu gosto de pensar que Deus nunca desperdiça uma dor. Cada disciplina e correção que vem dele tem um propósito na nossa vida, porque a gente, irmãos e irmãs, nós, largado solto, não prestamos. Sabia disso? Já percebeu? A gente largado solto não presta. Só faz coisa errada. Pode ver. Os pais terrenos, nós corrigimos porque desejamos preparar os filhos para a vida. Isso é uma coisa boa. Muitas vezes eles não compreendem. Mas Deus trabalha também continuamente para moldar em nós o caráter de Cristo. Sempre, sempre, sempre. Ele quer colocar em nós o caráter. Quando Deus nos corrige, Ele não está dizendo, você deixou de ser o meu filho. É o contrário. Ele diz assim, você é meu filho, você é minha filha. E eu não vou deixar que você continue nesse caminho errado. Certo? Não é assim? Às vezes a gente sempre diz, olha, a gente nunca faz coisa errada. Quando faz, alguém pega. Quem já passou por isso? Passou?
A gente nunca faz. Quando faz, alguém pega e você fica mais louco de chateado, né? Às vezes acontece assim. Por que será, né? Dizia um pastor lá de Guarapava, quando eu cheguei no lugar dele, eu fui viajar lá para a colônia, e aí eu fui com o irmão do lado. E quando chegou o irmão do lado, eu peguei, tem a rotatória, e eu pulei a rotatória, porque era mais direto, né? Não tinha ninguém olhando. Quem faz assim? Aí o irmãozinho olhou para mim e falou assim: ó, quando eu fiz isso aí, o pastor fulano disse que o erro vicia. Eu falei: nossa, irmão, é verdade, né? Eu nunca mais vou fazer isso, tá? Fica tranquilo. E toda vez que eu passava naquela rotatória, eu fazia a rotatória toda. Às vezes era um deserto, mas eu sempre me lembrava: o erro vicia. Às vezes Deus é assim com a gente. Às vezes Ele não te deixa errar nem só uma vez, porque o erro vicia. Quando a gente passa assim, irmãos e irmãs, por esses momentos de correção, a primeira pergunta, às vezes, não deve ser: por que isso está acontecendo comigo? Mas assim, talvez, o que Deus deseja me ensinar com isso? Porque as disciplinas de Deus sempre produz crescimento a quem está disponível para ser aperfeiçoado. É sempre assim. Não é? É sempre assim com a gente. Deus é assim com a gente. Qual será, talvez, a disciplina que eu esteja passando ou você esteja passando? Pensa aí. Qual será o momento em que eu preciso aprender alguma coisa? Será que é com o meu trato com as pessoas? Será que é no meu trabalho? Será que é lá na minha escola? Será que é com o meu vizinho, com a minha vizinha? O que será que Deus quer me ensinar e eu não estou enxergando? A gente tem que pensar sempre desse jeito. Uma outra coisa que Hebreus ensina para a gente, aqui nesse texto sobre paternidade, está lá no verso 7 e 8. Olha só o que diz a Bíblia. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, logo vocês não são filhos. Talvez esse seja um dos ensinos mais fortes desse capítulo. Porque a nossa cultura hoje em dia está mostrando para nós que, muitas vezes, que amor significa permitir tudo. A gente está vivendo um momento bem diferente, né, da trato com criança. Aliás, a gente não sabe mais como tratar criança. Sabe se é certo, se é errado, se vai para frente, vai para trás. Não sabe mais como fazer com criança, porque tem problema de todo lado. E às vezes, por causa da culpa que os pais sentem, né? Às vezes culpa por não dar atenção direito, culpa por às vezes não poder suprir as necessidades das crianças, ou por tanto jeito que a gente vive, a gente acaba permitindo tudo, deixando tudo. Permite do jeito que eles falam com a gente, permite o que acontece na vida lá na escola, a gente permite, vai deixando tudo, porque a gente pensa que isso é amor. Mas isso não é amor. Permitir tudo não é amor, nunca foi amor. O pastor Elias Passery sempre dizia que se não fosse ruim, os 10 mandamentos, tudo começava com sim, né? Mas 8 deles diz não. Não faz, não faz, não faz, não faz. Portanto, segundo a Bíblia, o não é uma grande bênção. Porque o não protege. A maioria das vezes. E a Bíblia ensina assim. A Bíblia não ensina que o amor permite tudo. É o contrário. O verdadeiro amor, ele promove limites para a gente. Muitas das coisas que a gente vê, lendo por aí, mostram que as crianças que são criadas sem limites claros para eles, que não têm limites, são de qualquer jeito,
elas tendem a interpretar como falta de cuidado. Quando você larga, quando você não corrige, quando você não disciplina, quando você deixa fazer o que quer, quando você se ausenta, o que elas recebem como código, como mensagem, eles não cuidam de mim. E você vai perceber isso só quando fica adulto, lá na sua lida. Depois erra bastante. E o código que se grava eu não sou importante o suficiente para que eles se preocupem comigo. É isso que acontece. Porque quando você cuida, estabelece limite, corrige, a pessoa vai entender, ela entende o contrário. Eu sou amado, eu sou importante, isso é bom para mim, ele está cuidando de mim, ela está cuidando de mim. É isso que vem com a mensagem, a mensagem de amor. Eu nunca vi, pela experiência que a gente vê com as pessoas das igrejas, com todo lugar que a gente passa, filhos que foram disciplinados, que hoje são qualquer coisa. Justamente o contrário, aqueles que nunca receberam disciplina, são muito problemáticos. Eu gosto de uma frase de uma vez que eu li no livro, que a pessoa disse assim: cuidar dá trabalho por um bom tempo, não cuidar e não educar dá trabalho para o resto da vida, não é? Então cuidar por um bom tempo dá muito trabalho, você fica ali, mas não cuidar dá trabalho para a vida toda. Muito interessante isso. A Bíblia, ela confirma isso para a gente, quando fala aqui em Hebreus, que um pai que não corrige, não demonstra amor, é negligência. Deus nunca é negligente conosco. Toda vez que você receber um não de Deus, você vai se sentir muito amado por Ele, se você for filho de Deus. Amém, irmãos? Sabia disso? Nós precisamos dar graças toda vez que somos disciplinados. Tem muita coisa na minha vida que eu quero fazer, mas a Bíblia diz para eu não fazer, e eu não faço. Tenho vontade? Tenho muita vontade. Eu não sou diferente de vocês e ninguém é diferente de ninguém. Você não é diferente dessa fila, essa fila não é diferente dessa nem dessa daquela. Todo mundo é cheio de vontade, cheio de desejos, muitas vezes com desejos pecaminosos, de tantas coisas que a nossa carne reclama, mas a Bíblia diz para não fazer, e a gente vê isso como uma disciplina, e quando a gente faz, vem correção pesada. Mas a Bíblia fala aqui, Deus disciplina aquele quem ama, porque se Ele não ama, vocês e nós não somos filhos, nós somos bastardos. Minha mãe sempre dizia: o fulano é problema da mãe dele, você é meu problema. E a gente não cuida do filho dos outros, né? Mesmo porque dá um problema danado, né? Uma vez, uma das minhas filhas recebia bullying na escola, e toda vez era aquela criaturinha. Eu falei: Jesus, não aguento. Toda vez chegava em casa, eu falei: é a fulaninha de novo? E chorava. Eu falei: meu Deus do céu, ninguém toma providência naquela escola. Não é possível coisa dessa. Não aguento mais esse troço. Alguém tem que fazer alguma coisa. Um dia eu fui buscar uma delas, vou falar qual é, porque elas não gostam que fale delas. Fui buscar uma delas, e quando eu cheguei assim para buscar, assim, quando eu dei sinal, ela foi entrando, eu olhei para ela e falei assim: viu, é aquela fulaninha ali? Ela falou: é. Desci da cruz, irmãos. Desci da cruz, o carro começou a descer, eu encarei a criaturinha, olhei para ela, fiz assim para ela, ó. Ai, gostoso que foi, irmãos. Ai, que delícia. Senti-me aliviado. No outro dia o telefone toca: viu, queremos uma reuniãozinha com o senhor aqui na escola. Eu falei: ai, meu Deus do céu, não é possível. Cheguei lá, o que era? Foi
Diz que a menina entrou em pânico, chegou em casa em pânico, e aí os pais foram lá na escola, foram descobrir que era eu tive que dar um monte de explicação, e eu só pude falar, não, tá bom, diretora, só tem razão, não, eu não devia ter feito isso. Não, tudo bem, já estou arrependido. E eu era o pastor da cidade, falei, meu pai amado, só por Deus, né, irmãos? Todo mundo sabia que era pastor, ao invés de me dar bom dia, falava, oi, pastor. E eu, aquela vergonha, aquele carão, falei, tá vendo? Por quê? Tem que fazer uma coisa dessa. Por que eu não vou, né? Por que eu não fui pelos caminhos certos? Eu fui lá falar com a diretora, fala com o pai, não fala com a criança. Mas olha, não corrige o filho dos outros que não dá certo. E ninguém corrige o filho dos outros. É por isso que a Bíblia diz para nós, Deus corrige a quem ama, e se Ele não te corrige, cuidado. Se você anda fazendo o que você quer, e você está tudo em paz, está tudo certo com você, se você está prosperando na coisa errada, se você está ficando bem com os erros secretos da sua vida, se você está tudo certo, cuidado, pode ser que o teu pai não seja Deus, mas seja o diabo. E o diabo adora essas coisas. Tá certo? Porque não estou falando assim para vocês, tem muita criança que é até ruim falar diabo, né? Mas lá em João 8,44, Jesus fala assim, vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio, tendes por pai a ele. Então, se está tudo certo com o errante, com o humilhante, está tudo certo sim, mas não está tudo certo lá. Cuidado, você pode ser eliminado da Copa Celestial. Não tem volta. Não tem volta não. Então, se está tudo certo, cuidado, porque Deus só trata com filho. Com os filhos do diabo Ele não trata. Faz o que quer, depois vai para onde não quer. Então, um pai que nunca corrige, não demonstra amor, demonstra sempre negligência. E Deus jamais é negligente com seus filhos. Quando Ele confronta os nossos pecados, Ele fecha portas, muitas portas não são abertas, você acha que Deus não abençoou, é ao contrário, Ele abençoou fechando a porta para você. Fechando a porta de um emprego ruim, fechando a porta de um relacionamento desastroso, fechando a porta para você da miséria, fechando muitas portas para a sua vida, e você acha às vezes tem que orar mais. Ore mais, mas ore para Deus mostrar a sua vontade para a sua vida. Porque às vezes nós não gostamos nós não gostamos de receber não. Nós só queremos sim. Nós oramos e dizemos, Pai, é a minha vontade que seja a sua, em nome de Jesus, amém. Mas Deus fala, não é a minha vontade. Se você receber, é porque você provocou, é porque você insistiu, forçou a parada, conseguiu, mas não fui eu. Só que depois isso pode te levar à morte. Pode levar à morte. Então, às vezes, quando fecha a porta, procure saber se foi mesmo o diabo que fechou ou foi Deus. Porque às vezes é uma porta maldita para a sua vida. Tudo que não é de Deus não dá certo. Tudo que é de Deus flui. Amém, queridos? Está fazendo alguma coisa, está dando certo, flui, é de Deus, cara. O documento saiu depressa, é de Deus. O negócio deu certo, é de Deus. As coisas estão indo certas, está indo tudo conforme a oração que você faz, é de Deus. Vai na bênção. Agora começa a entruncar as coisas, algo não dá certo, algo dá errado, eu insisto, não dá certo. Para. Não insiste. Pergunte a Deus se aquilo é da vontade dele, porque pode não ser. Às vezes tem muita maldição disfarçada de bênção para a nossa vida. Já experimentou isso? Experimentei muito. É assim que Deus age em nossas vidas. Ele está, ao nos disciplinar, reafirmando nossa identidade como seus filhos. Quando doer, diga graças a Deus. Amém? Quero ver. Quando doer, você vai. Mas se doer, diga graças a Deus.
Ao invés de você e eu rejeitarmos a disciplina, vamos agradecer, que você tem um pai que se importa com você. Os maiores atos de amor de Deus sempre não são, às vezes, os mais confortáveis. Às vezes Deus nos ama dizendo não, às vezes Deus nos ama esperando pacientemente, e às vezes, muitas vezes, Deus nos ama corrigindo. Corrigindo, irmãos, irmãs. Deus corrige a quem ama. Será que nós podemos entender isso? Será que na sua oração você vai poder entender isso? O que aconteceu de ruim? Será que é para te ensinar alguma coisa? A gente aprende todo um monte de coisa com coisa ruim. Já tantas coisas da minha vida como pastor que foram desastrosas, tantos relacionamentos desastrosos, mas hoje eu olho para trás e olho e penso e falo a Deus: Senhor, obrigado pela escola, que eu precisava dessa escola. Eu estava muito solto, eu estava muito fazendo as coisas do meu jeito, do jeito que eu queria. Às vezes o projeto que você faz dá um desastre, mas aquele desastre é para te fazer pensar melhor, para quando você empreender outra coisa, você fazer do jeito certo. Uma outra coisa aqui que a gente aprende, lá no verso 10 e verso 11, é que as pessoas que terminam bem, permite que aquela disciplina se transforme em fruto. Olha só, verso 10 e 11. Porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, portanto, produz fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. O que mais me chama a atenção nesse texto ali é aquela parte que diz: Deus, porém, não está ali? Tem o próximo aí, irmão? É o 10, põe o 10 aí. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Como é que Deus nos torna mais parecidos com Ele? Pela disciplina. E pela disciplina nós vamos nos tornando mais participantes da sua santidade, através da disciplina, da correção, porque Deus trata aquele a quem ama. E aquele a quem ama, Ele traz para perto de si, para ficar mais parecido com Ele. E aqui a Bíblia é realista, né? Ela não trata como qualquer coisa a disciplina. Aqui a Bíblia fala realmente que a disciplina dói, a disciplina entristece, incomoda, a disciplina ela é ruim disciplina. A gente não gosta de ter disciplina, de fazer as coisas, né? É que nem fisioterapia. Quando você nunca fez fisioterapia, fica aquele romantizado, né? Nossa, vou fazer fisioterapia. Quando começa, às vezes nunca mais aparece. Porque começa a doer, começa a forçar, começa a mexer, começa a fazer, né? Mas aí não vai muito mais, já desiste. Disciplina é importante. E aí tem muitas pessoas que passam por muitas provas, mas elas amargam. Outras aprendem. Parou para pensar qual é você? Você amarga ou você aprende? Aqueles que amargam passam por disciplina, passam muitas vezes por provações, por dores, mas fica murmurenta, fica amarga, fica azeda, mal-humorada, se torna uma pessoa chata, porque a disciplina, ao invés de ela transformar aquilo em bem, deixar Deus fazer, ela reclama, murmura, e o efeito fica pior. Aí fica disciplinando o tempo todo. Se você faz uma prova, faz mal feita, o que acontece com você? Reprova, né? Aí tem que fazer o quê? De novo, fazer recuperação,
tem que fazer de novo, não passa. A escola séria não passa, né? Não passa, reprova. Aí tem que começar tudo de novo. Então, quanto mais a gente resiste à disciplina, mais tempo ela dura. Se você for filho de Deus. Tem gente que aprende mais rápido. Tem gente que aprende mais devagar. Certo? Eu não sei se você é daqueles que aprendem mais depressa. Ou você é daqueles que aprendem mais devagar. Eu aprendo mais devagar. Então, às vezes, a disciplina é longa. Mas é assim que funciona. Ali em Hebreus capítulo 12, diz assim, olha, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes ele seja curado. Quem é trabalhado pela disciplina de Deus, não permanece caído, mas levanta e levanta melhor do que caiu. Amém, gente? Você quer levantar melhor do que cai? Não é? Nesse sentido da palavra? Não é? Quando você é disciplinado, levanta melhor, mais forte, aprendendo melhor. Quem aprende com a disciplina é bem-aventurado e tem por pai ao seu Deus, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Por isso você não desperdiça a sua dor, não. Não precisa levantar a mão, não, nem se manifestar, mas se você está passando por dor, por algum momento de disciplina, algum momento de preocupação, algum momento difícil da sua vida, pensa bem, não murmure, não fique azedo, não fique azeda, mas faça do limão uma limonada bem boa, aprenda com as lições, primeiro que vai sair logo. Tinha um pastor amigo meu que dizia, aquela ditado, não há mal que sempre dure, e nem bem que não se acabe. Mas é assim, não é para sempre, uma hora vai ter fim. Ah, mas isso aí nunca vai acabar com a minha vida, Senhor. Vai, fica tranquilo, na hora certa vai acabar. E quando acabar, melhor que você se levante maduro, se levante madura, se levante firme na presença de Deus, dizendo, eu aprendi as lições que o meu Deus me deu. Amém, amados? Eu aprendi as lições, eu estou melhor do que antes. Porque os experientes são assim. Você só se torna um bom experiente, um bom piloto, um bom motorista, um bom alguma coisa, um bom profissional, quando você se vir com um grande desafio pela frente. É assim que é bom. Eu estava vendo o aeroporto que existe na Antártica, que é o aeroporto mais difícil e mortal, né, do mundo. E os aviões, os pilotos da FAB que descem ali na estação de pesquisa brasileira, são só aqueles que são os melhores. Para descer ali pilotando, tem que ser com muitas e muitas horas de voo, e mais, tem que ser instrutor de voo, e com muito treinamento para poder descer naquele lugar. E todo mundo sabe, o piloto que desce ali é o melhor. Mas para ser o melhor, ele passou por muita turbulência. Passou pelo Estreito de Drake, que é o lugar mais tenebroso de vento e mar bravo da Terra, que liga o sul da Argentina à Antártica. Só os melhores estão ali. Os covardes nunca vão ser piloto daquele lugar. Os não preparados nunca vão ser o bom piloto daquele lugar. Então, quando tem desafio na nossa vida, a gente encara que vai ser bom. E seja lá o que for que você esteja passando, você vai sair, se você ouvir a Deus, vai sair melhor do que entrou. Posso crer? Amém. Pois é. Fica firme, irmãos. Aqui as marcas da disciplina que Deus faz da gente, elas tornam-se instrumentos da nossa vida. Não se esqueça disso. Então, queridos, muitos de nós já dissemos, oh Deus, está doendo, está difícil, é verdade, mas talvez, né, você possa ouvir Deus respondendo para você lá no seu espírito, eu sei, mas eu estou
preparando você para algo muito melhor. Amém? Eu estou preparando você para algo melhor. É isso que Deus fala para a gente. Para encerrar aqui, eu gosto de ler bastante, e muitas coisas fico comigo. Mas lá em 1999 tinha um tenista chamado Roger Federer. Você lembra do Roger Federer? O melhor do tênis. Mas no começo da carreira dele, ele era desclassificado sempre, porque ele era muito indisciplinado. Ele era nervoso, irado e quebrava as raquetes. E o treinador via um potencial enorme naquele sujeito. Mas o sujeito era muito chucro, era muito cru. É como a gente fala para algumas pessoas: meu filho, o que eu faço com você? Já falou isso para alguém? O que eu faço com você? E o treinador falava isso, os pais falavam isso, e nada, mas até que chegou um tempo em que ele começou a parar um pouco e ouvir, porque a carreira dele estava acabando. Aí ele precisou então ouvir treinador, ouvir os seus pais, mudar os hábitos, adquirir domínio próprio, esmurrar, né, a vontade da carne, para depois ir aos poucos se tornando o melhor do mundo, mas só com muita disciplina. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos e irmãs. Deus não está apenas interessado em revelar o nosso potencial e formar o nosso caráter. Ele deseja mostrar a nós que Ele é um pai que ama os seus filhos e filhas. Ele deseja mostrar para mim e para você. Ele fala assim: filho, eu estou corrigindo você porque eu te amo, cara. Eu estou corrigindo você porque eu te amo, coroa. Eu estou mostrando a disciplina a você porque eu tenho cuidado com você, porque eu não quero que você morra, que eu não quero que você fique nessa vida, que eu não quero que você pule de relacionamento para relacionamento, eu não quero que você caia em desgraça. É por isso que eu estou chamando você para perto, que eu estou impedindo você, impedindo o seu caminho, impedindo que você trilhe um caminho errado e viciante, e um erro que você não enxerga mais. Eu quero que você enxergue aquilo que você está errando. Cuidado com a esquina, não pula a esquina, faz a rotatória certa. E Deus fala: é isso que eu quero fazer com a sua vida, porque muita gente tem muito talento, mas não consegue chegar a lugar nenhum, porque o talento leva a gente até certo ponto, mas a disciplina de Deus nos leva ao topo. Amém? Sabia disso? Tem muita gente talentosa, mas se Deus não puder trabalhar em você, você não presta para nada. É isso que Ele fala para nós. Quando você lê Hebreus capítulo 12, que é a declaração de paternidade, Deus nunca ou somente vai fazer aquilo que você quer. Na maioria das vezes, você não vai gostar do que Ele vai fazer na sua vida, mas é para a vida, para que você viva, para que você seja abençoado. Amém, amados? Quantos estão felizes por ser filho de Deus aqui? Então vamos orar a Deus? Vamos colocar a nossa vida na sua presença? Eu queria que você fechasse teus olhos. E agora eu quero orar com você aí, que está passando por coisas difíceis, e às vezes não está nem entendendo por que está passando. Às vezes você está dizendo que está até sofrendo injustamente, mas talvez você tenha que abrir os seus olhos e dizer: será que é injustamente ou é para que eu aprenda? Talvez você esteja passando por dificuldade que você nem imagina, mas nesta noite Deus fala assim: meu filho, minha filha, é para que você viva, é para que você não morra, mas que você tenha vida, que você desperte do seu sono do pecado, porque o sono do pecado leva à morte. Se você entendeu que Deus tem uma palavra para você, fica aí em pé que eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, vai te dar vida, porque a disciplina dele é a disciplina que sara, é a disciplina que cura, sem limites. Coloca a mão no seu coração agora.
Ore ao Senhor, diga: Senhor, Senhor, me ensina, me mostra, Senhor, a razão da tua disciplina sobre a minha vida. Me mostra, Senhor, e Ele vai mostrar agora.